O Santos enfrentou o Inter na Vila Belmiro, o Inter sendo o lanterna do Campeonato Brasileiro, e o Santos perde com um gol no último lance da partida. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o João Frederico do Sai Jogando, já se inscreve no canal e todas as nossas redes sociais. Bom, o Santos veio pro jogo com o Vojvoda já muito pressionado, e depois de uma partida com 3 zagueiros contra o Corinthians, ele volta pro 4-3-3. Aí não dá pra saber se é porque ele não gostou da atuação do Santos contra o Corinthians, ou se é porque ele foi obrigado a mudar, porque o único zagueiro que a gente tem que é canhoto é o Luan Pérez e ele foi expulso. Então, não dá pra saber. Mas fato é que a gente tá sem opção nas laterais também, então os 3 zagueiros foi uma alternativa que ele achou. Só que agora ele foi obrigado a voltar pra tática com laterais. Que na prática não foi um 4-3-3, foi mais para um 4-2-4 ou um 4-4-2 com Barreal e Rony nas pontas, mas aí meio que alas, porque voltam muito para defender e atacam um pouco. Bom, o Santos foi a campo com Brazão, Igor Vinícius, Adonis, Zé Ivaldo, Escobar, Arão, Oliva, Neymar, Barreal, Rony e Gabigol. A gente não tinha nenhuma conexão entre meio campo e ataque, por isso a gente sofreu tanto no primeiro tempo com o Inter, que é um time que não tá numa boa fase, é um time que eu acho que tem peças piores que o Santos, e a gente sofreu com o Inter em casa, principalmente na construção de jogadas, porque o Neymar, a gente sabe que parece que agora ele aprendeu um pouco mais, porque no começo, quando ele chegou no Santos, quando ele voltava muito para pegar a bola. Hoje ele já não volta tanto, mas sem ele voltar tanto, a gente perde muito no meio-campo, porque o Oliva e o Arão são 2 volantes muito, muito defensivos, que não constroem jogada. Então o Santos perdeu no meio-campo durante a partida toda. Outro justificativo para estar usando Arão e Oliva, bom tempo teve um problema na lombar, o Zé Rafael também tá com problema muscular, e o Vinícius Lira, para não passar em branco, eu não sei se eu falei no outro vídeo, sofreu LCA, uma lesão grave, vai ficar muito tempo fora, então o Escobar a gente vai ter que aturar por muito tempo, né? O que é um problema. Então, como eu já falei, o Santos perdeu muita disputa no meio campo, o que foi de muita importância para o Inter dominar o primeiro tempo. O Brazão fez muitas defesas, hoje foi um dia daqueles que o Brazão é o principal jogador do Santos. E o Escobar, como era previsto, ele jogou muito mal. O lado esquerdo do Santos com o Escobar e com o Rony e com o Barreal, né? Eles inverteram no meio do primeiro tempo. Mas com os dois, o lado esquerdo foi muito fraco. O Santos erra muito, muito, muito passe, tanto na saída de jogo quanto no meio-campo, que hoje praticamente nem existiu, mas no ataque também erra muito passe. E tecnicamente o Santos foi fraco e o jogo em si foi fraco tecnicamente, mas o Santos foi mais fraco que o Inter, né? Então não é à toa que o Inter atacou praticamente o primeiro tempo inteiro. E mesmo depois da pausa para hidratação, né, que o jogo deu uma esfriada, o Vojvoda inverte o lado do Rony com o Barreal, a gente consegue criar a nossa melhor chance, que é um passe do Barreal, que ele corta para dentro, ele usa o espaço do meio-campo, que não estava sendo bem aproveitado, consegue um passe pro Gabigol, que faz o gol, mas estava impedido. Então, concluindo, foi um primeiro tempo muito vazio, com muito espaço no meio-campo, que nenhum dos times povoou, mas o Santos está jogando em casa, eu acho que o Santos tem essa obrigação, ou pelo menos o Vojvoda tem essa obrigação de perceber isso e mudar ainda no primeiro tempo, sabe? Então tinha que melhorar a conexão entre o meio-campo e o ataque e minimizar os erros, né, de passe, mas a gente não conseguiu fazer isso. Então, basicamente, a gente não se impôs em casa contra o lanterna do campeonato. A gente teve uma produção ofensiva muito, muito, muito fraca, muito pobre. O Brasão foi destaque. E o 4-3-3 do Vojvoda não foi um 4-3-3, foi mais para as outras formações, como eu disse. E deixou o nosso meio-campo exposto e, consequentemente, a nossa zaga exposta também. Para o segundo tempo, o Vojvoda mexe, o que eu achei positivo da parte dele. Ele mexeu, tirou o Rony e colocou o Moisés. Só que
menos de 1 minuto de jogo, literalmente. Escanteio pro Inter. E o Zé Ivaldo faz um gol contra, o que já acaba com todas as minhas expectativas mesmo de uma melhora. Mas, assim como foi contra o Corinthians, o Santos consegue reagir, entre aspas, entre muitas aspas, reagir, porque não reagiu. Foi um lapso, né? Que o Moisés, que tinha acabado de entrar, conseguiu uma boa jogada, entra dentro da área, sofre o pênalti. E aí o Neymar bate, faz o pênalti, o que é o mínimo, né, que a gente espera do Neymar, pelo menos converter o pênalti. Isso a gente sabe que ele vai fazer. Ele faz, o Santos empata e aí tem a chance, né, de mudar o jogo, de mudar um jogo que tava perdido praticamente não, porque ainda tinha o segundo tempo inteiro, mas que tava com uma perspectiva terrível, já que o Inter jogou muito melhor o primeiro tempo. Então o Vojvoda logo após o gol já coloca já tira o Escobar amarelado, leva o Barreal para a lateral esquerda, coloca o Roleiser e tira o Arão e coloca o Gabriel Menino. Eu gostei muito das alterações do Vojvoda. Eu realmente achei alterações ótimas. Porque, pô, ele recua o Barreal, infelizmente. O Barreal tem que se sacrificar nesse quesito, porque a gente não tá com lateral esquerdo no banco, nem lateral direito, na verdade. Então o Barreal tem que se sacrificar, mesmo ele sendo um dos melhores atacantes do time. Ele se sacrifica para jogar na lateral esquerda. E o Santos, querendo ou não, fica com um time mais ofensivo. Agora com o Roleiser e com o Gabriel Menino. Mas com um time mais ofensivo, o Santos até tem uma injeção de ânimo por conta do gol, mas não cria o suficiente para marcar para virar o jogo, né? Não como a gente viu em outras ocasiões o Santos produzir, como foi, por exemplo, nos primeiros 20 minutos contra o Corinthians. Uma produção um pouco maior de chance. Hoje não. Hoje não teve nada disso. E não teve aquela sensação de o Santos vai virar o jogo. Não teve. Teve mais uma sensação que o jogo ia ficar, na verdade, na mesmice mesmo, de 1-1. Um jogo muito chato, muito ruim, com muito erro de passe dos dois lados. Mas, pô, a gente tá jogando em casa contra um Lanterna, né? Contra um time que não tá numa boa fase. Não que o Santos esteja, mas querendo ou não, o Santos ainda não tinha perdido na Vila Belmiro esse ano. E a gente perde justamente pro Lanterna, porque o Santos é isso, a gente gosta de ressuscitar time que não tá bem. E o próximo jogo é contra o Cruzeiro, que é a Lanterna, e depois é contra o Remo, que são dois times que ainda não venceram também. Então, o que que eu posso esperar? A única coisa que eu posso esperar disso é uma demissão do Vojvoda, pra ver se muda alguma coisa. Mas pra vir quem? Também depende muito. Não é uma certeza de que se demitir o Vojvoda, o Santos vai melhorar. Mas uma coisa que é fato é que a gente precisa urgentemente do Lucas Veríssimo jogando, porque o Zé Ivaldo é um zagueiro que compromete jogo, igual o Alex Duarte foi contra a Chapecoense no primeiro jogo do Brasileiro. Um zagueiro que a gente não pode ter no elenco, porque compromete jogo contra titular, quando entra, ou quando, não, ou quando é a única opção do time. E o Zé Ivaldo comprometeu mais um jogo hoje, porque quando estava sendo titular também no começo do Brasileiro, no começo do ano, em 3 jogos ele fez 3 pênaltis. Não tem como um cara desse ser titular. Muito. Entrar também não, mas muito menos ser titular. Bom, então eu tenho mais algumas anotações que eu fiz sobre o jogo. Nos primeiros 20 minutos, né? Como eu disse, depois do gol, o Santos tem uma leve melhora, tem uma presença mais forte no ataque, mas não muda muito. Eu também dei destaque para uma atuação boa do Adonis Frias, boa pro nível da zaga do Santos, né? Que era o Zé Ivaldo, a dupla de zaga dele, então perto do Zé Ivaldo ele atuou bem. E perto dos padrões dele ele também atuou bem, porque normalmente ele faz partidas bem abaixo. Então, pro nível que a gente tá acostumado, ele fez uma partida boa, mas não foi nenhum Sérgio Ramos, não. E depois da pausa para hidratação, o Santos perde esse ânimo que tinha ganho. E é o que eu disse, não tem perspectiva nenhuma de fazer o gol da virada. No finalzinho, o Neymar pede para sair, porque acho que tá cansado mesmo. Ele correu, o Neymar, eu acho que não fez uma partida boa, mas já foi uma partida melhor que a do contra o Corinthians, que foi muito abaixo. Hoje já foi um pouco melhor, querendo ou não, ele fez o gol.
mas também errou alguns passes. Ele, às vezes eu tô com a sensação que ele tá prendendo muita bola, sendo que ele poderia passar, sabe? É tipo um passe previsível, que todo mundo sabe que ele vai fazer aquele passe, mas ele prende 2 segundos a mais, assim, a bola. Ele poderia passar a bola, que a gente sabe que ele tem qualidade pra passar a bola, nem que seja um pouquinho, alguns metros de distância a mais. Ele consegue passar a bola, ele não precisa chegar do lado do cara pra passar. Mas, tirando isso, acho que foi uma partida boa do Neymar. Ele não foi um dos piores em campo, como foi contra o Corinthians. E nos acréscimos já, o, o Inter ganha mais um escanteio. Novamente, o Brasão faz uma boa defesa, porque a bola aérea do Santos é um desastre. Vamos ver se o Lucas Veríssimo sabe cabecear uma bola. Porque o nosso melhor zagueiro, que é o Luan Pérez, hoje não tava, mas ele não sabe cabecear a bola. O Brasão defende, no rebote o Carboneiro corta alguém. Eu não vi o replay do lance. Eu não sei se é o Adonis Frias que é cortado no lance do gol. Mas se for, eu tiro a análise que eu fiz dele que fez uma boa partida. Porque o cara que chegou sendo cortado, eu acho que é o Adonis ou o Igor Vinícius. Foi cortado muito seco assim e o Carboneiro chuta. E o Santos toma o segundo gol e perde a partida no último lance. Uma partida que eu já estava irritado com o empate e com a falta de produtividade. Com a derrota, então, no último lance, é pra matar o torcedor do Santos mesmo. É uma mistura de sentimento negativo que dá assistir o Santos, que é complicado. E não sei mais o que esperar, não. Eu sempre acho que o Santos vai melhorar, que vai ter um ano melhor mesmo, não vai disputar pra não cair. Mas é a sétima rodada, o Santos venceu uma partida. O Inter tinha 2 pontos, já encostou no Santos, que agora tem 5 e o Santos tem 6. Então é aquilo, a gente tá na 16ª posição, o porteiro da zona, que é a nossa posição favorita no Campeonato Brasileiro já faz o quê? 3 anos que a nossa posição favorita é essa. E é mais do mesmo, né? A gente vai brigar pra não cair. Agora a minha torcida é mais pro Neymar ir pra Copa e jogar bem do que pro Santos, porque o Santos parece que não tem salvação e o Neymar tá caminhando pro mesmo caminho. Vamos ver o próximo jogo contra o Cruzeiro. É lá em Belo Horizonte, não sei se o Neymar vai jogar ou não. E eu não sei se o Vojvoda vai estar ou não. É isso, gente. Até o próximo vídeo.